Você já se perguntou por que algumas igrejas estão trazendo a Arca da Aliança e outros símbolos judaicos para dentro dos cultos? Ou porque existem cristãos que parecem mais preocupados com regras do que com a própria graça? Hoje, vamos aprender como este obstáculo começou lá na igreja primitiva e continua afetando o cristianismo até hoje. E principalmente, como podemos nos proteger dessa armadilha baseando-se na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Oséias Silva. Estudaremos juntos uma nova lição da IBD. E neste primeiro trimestre de 2025, estamos estudando a lição com o título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a nossa segunda lição se chama Somos Cristãos. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa o like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O texto áureo desta semana, em Atos capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura desta semana fica em Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao 9 e o versículo 14. A transição do judaísmo para o cristianismo marcou um dos momentos mais cruciais e desafiadores da igreja primitiva. Os primeiros cristãos, em sua maioria vindos do judaísmo, enfrentaram um profundo conflito entre manter as tradições nas quais foram criados e abraçar a nova e revolucionária mensagem da graça trazida por Cristo. Imagine uma vida inteira construída sobre determinadas práticas religiosas, rituais e tradições, e de repente ser apresentado a uma nova perspectiva que parecia contradizer tudo aquilo que você sempre acreditou. Esse foi o dilema enfrentado pelos primeiros seguidores de Jesus. A tensão entre a lei mosaica e a graça de Cristo gerou debates acalorados, divisões e até perseguições dentro da igreja nascente. Este embate entre lei e graça não ficou restrito apenas ao primeiro século. Estas questões continuam ressoando na igreja até os dias atuais. O apóstolo Paulo, principal defensor da liberdade em Cristo, teve que lutar arduamente contra aqueles que tentaram impor as práticas judaicas aos novos convertidos. Suas cartas, especialmente aos Gálatas, revelam a intensidade dessa batalha teológica e suas implicações práticas para a vida cristã. Hoje, examinaremos como tudo isso se desenvolveu, suas consequências para a igreja primitiva e, principalmente, como isso afeta a nossa compreensão e prática da fé cristã nos dias atuais. Aqui, quero esclarecer algo importante. Há uma diferença entre judeus e o termo que vamos falar nessa lição, os judaizantes. Judeus são todos aqueles que nasceram em famílias judaicas ou se converteram oficialmente ao judaísmo. Seguem a lei de Moisés e as tradições judaicas como parte de sua identidade étnica e religiosa. Não reconhecem Jesus como o Messias. Já os judaizantes são aqueles que podem ser judeus ou não judeus que se converteram ao cristianismo, que tentam misturar o cristianismo com práticas da lei judaica, e que reconhecem Jesus como o Messias, mas acreditam que as práticas judaicas são necessárias para a salvação. Tópico 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Imagine-se vivendo nos primeiros anos do cristianismo. Durante gerações, sua família e seu povo seguiram rigorosamente a lei de Moisés. Praticaram a circuncisão e observaram meticulosamente cada ritual judaico. De repente, surge uma nova mensagem que parece desafiar tudo aquilo que você sempre acreditou ser o chamado para Deus. Este foi o dilema enfrentado pela igreja primitiva. 14 anos após sua dramática conversão, Paulo se viu obrigado a subir a Jerusalém. Não foi uma simples visita pastoral, mas uma jornada crucial que definiria o futuro do cristianismo. O apóstolo, que havia recebido o evangelho diretamente de Cristo, precisava enfrentar uma questão que ameaçava dividir a igreja nascente: a tentativa de transformar o cristianismo em uma mera extensão do judaísmo. O caso de Tito, um gentil convertido, tornou-se o ponto focal deste conflito. Os judaizantes exigiram sua circuncisão, mas Paulo, com uma coragem inspirada pelo Espírito Santo, recusou-se a ceder nem por uma hora. Não era apenas uma questão de ritual religioso, estava em jogo a própria essência do Evangelho da Graça.
O que Paulo defendia não era uma rebelião contra as tradições judaicas, mas a preservação da pureza do Evangelho. Ele compreendia que adicionar requisitos à obra completa de Cristo era, na verdade, negá-la. Como ele mesmo escreveria mais tarde, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Entendendo tudo isso, vamos a uma forma prática para entendermos nossas ações perante Cristo. Primeiro, examine suas práticas religiosas. Elas apontam para Cristo ou para tradições humanas? Segundo, reconheça que a salvação é um dom gratuito, não conquistado por obras. Segundo, valorize sua liberdade em Cristo sem cair no libertinismo. Mantenha-se firme na verdade do Evangelho, mesmo quando pressionado. Irmãos, assim como Paulo enfrentou oposição por defender a verdade, nós também podemos enfrentar resistência ao mantermos a pureza do Evangelho. Mas lembre-se, a graça de Cristo é suficiente, não precisamos adicionar nada à obra completa da cruz. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. A notícia chegou aos ouvidos de Paulo como um trovão em dia de sol. As igrejas da Galácia, que ele havia estabelecido com tanto amor e dedicação, estavam rapidamente abandonando o evangelho puro da graça. O termo usado por Paulo, metatistete, era o mesmo empregado para descrever soldados que desertavam de seu posto em tempos de guerra. A situação era grave e exigia uma resposta imediata. Mas quem eram esses que causavam tamanha perturbação? Os judaizantes não eram simples opositores externos, mas falsos irmãos que se infiltravam sorrateiramente nas comunidades cristãs. Como lobos em peles de cordeiro, apresentavam-se como representantes da igreja de Jerusalém, embora não tivessem tal autorização. Sua mensagem parecia espiritual. Sim, Cristo é importante, mas vocês também precisam seguir a lei de Moisés para serem verdadeiramente salvos, diziam eles. As reuniões eram de intensa pressão. Imagine a cena, Paulo e Barnabé defendendo a liberdade em Cristo, enquanto os judaizantes não convidados invadiam as reuniões apostólicas tentando impor suas exigências legalistas. Não é apenas um debate teológico, mas uma batalha espiritual pela própria essência do cristianismo. Como forma prática para combater esse tipo de tendência, pense o seguinte: esteja atento a doutrinas que tentam adicionar requisitos à salvação. Examine cuidadosamente os ensinos que recebe. Mantenha-se firme na simplicidade do Evangelho. Resista a tentativas de misturar graça com obras para a salvação. Queridos, assim como os Gálatas enfrentaram essa pressão, hoje também somos tentados a adicionar elementos humanos à perfeita obra de Cristo. Lembre-se, quando acrescentamos qualquer coisa à cruz, diminuímos seu poder. O Evangelho é simples. Cristo morreu por nossos pecados e pela fé nele somos salvos. A batalha que Paulo enfrentou continua atual. O legalismo religioso ainda tenta se infiltrar na igreja, às vezes de forma sutis, outras vezes de maneira explícita. Como guardiões do Evangelho, precisamos estar vigilantes para preservar a pureza da mensagem da graça. Tópico 3. A tendência judaizante hoje. Quando pensamos que as batalhas enfrentadas por Paulo ficaram no passado, somos surpreendidos ao perceber como o espírito judaizante continua vivo e atuante em nossas igrejas hoje. Como um camaleão espiritual, ele apenas mudou suas cores, mas mantém sua essência, a tentativa de adicionar obras humanas à graça divina. Paulo foi enfático ao dizer que existe apenas um evangelho verdadeiro, seja para judeus ou gentios. A mensagem central permanece inalterada. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Quando começamos a adicionar elementos extras como requisitos para a salvação ou santificação, estamos na verdade pregando outro evangelho, algo que Paulo considerou digno de anátema. Hoje, podemos concluir que o espírito judaizante se manifesta de várias formas. Primeiro, regras extrabíblicas apresentadas como essenciais para a santidade, ênfase exagerada em rituais e práticas externas, adoção indiscriminada de símbolos e tradições judaicas, imposição de padrões legalistas de comportamento, busca por segredos espirituais além da simplicidade do Evangelho. Veja, não é errado a igreja ter uma liturgia, um ritual para sua organização, ou um padrão de vestimenta, mas atrelar qualquer imposição aos seus membros, pregando que caso eles não fizerem isto ou aquilo, não podem ser salvos, é
É como diminuir o poder da salvação em Cristo em uma simples obra humana. Como se dissesse, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, você precisa fazer mais. Outro ponto da lista acima é trazer objetos ou práticas judaicas, não necessárias ao Evangelho. Muitas igrejas trazem hoje a Arca da Aliança ou talit judaico, na tentativa de demonstrar algum tipo de maior espiritualidade. Veja que estão trazendo práticas judaicas para dentro dos cultos, justamente o que Paulo condenou à igreja de Gálatas, e em alguns casos usam estes itens até mesmo como forma de idolatria, que apesar de não ser o tema aqui, é tão preocupante quanto. Os exemplos que usei são visivelmente trazendo símbolos ou práticas judaicas como a circuncisão. Mas e quando essas práticas são mais sutis? Quando alguns pastores, por exemplo, na tentativa de ensinar alguma ação correta aos seus membros, acabam colocando uma carga maior que esses ritos têm. Podemos citar aqui a questão do batismo. Sabemos que o batismo é uma ordenança importante de Jesus, pois o batismo é para todo aquele que crê em Cristo, demonstrando assim já ser um seguidor dele. Mas o ato em si de se batizar não traz a salvação, pois todo aquele que é batizado é porque já creu e foi salvo pela graça em Jesus. Uma pessoa que não se batizou pode ser salva, caso ela não tenha tido a oportunidade de se batizar, desde que antes ela tenha crido que Jesus é o Filho de Deus, como o ladrão na cruz. Mas nem todos que se batizam são salvos, pois muitas vezes o batismo foi exterior, sem antes haver o arrependimento e a fé necessárias para a salvação. Podemos trazer aqui também outros exemplos, como dizer que alguém que não dizima, não obedece cegamente seu líder religioso, ou que apenas a sua igreja salva e todas as outras igrejas cristãs são falsas, que precisa seguir ou ler o livro de tal profeta daquela igreja, seguir tal ritual imposto pela congregação. Tudo isso é adicionar um peso desnecessário à vida cristã, que justamente Jesus veio para tirar dos nossos ombros. A resposta para essa tendência continua a mesma que Paulo apresentou: viver na dependência do Espírito Santo. Quando permitimos que o Espírito nos guie, naturalmente produzimos o fruto que nenhuma lei pode gerar. Como ele escreveu, contra essas coisas não há lei, Gálatas 5:23. Como forma prática para entendermos, podemos trazer o seguinte: primeiro, examine suas motivações espirituais. Você serve por amor ou por obrigação? Verifique se sua fé está fundamentada em Cristo ou em práticas religiosas. Cultive uma vida guiada pelo Espírito, não por regras. Mantenha a simplicidade do Evangelho em seu ministério. Amados, precisamos estar vigilantes. O legalismo é sutil e frequentemente se apresenta como santidade superior ou revelação mais profunda. Mas lembre-se, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1. Nossa caminhada cristã não deve ser marcada pelo peso de regras e tradições, mas pela alegria e liberdade em Cristo. Isso não significa viver sem direção moral. Quando falamos sobre as vestimentas, por exemplo, não quer dizer que andemos de qualquer forma, mas como a palavra de Deus diz, com toda modéstia. Já que uma vez nascidos de novo em Cristo Jesus, permitir que o Espírito Santo produza em nós o caráter de Cristo. A verdadeira santidade floresce na liberdade da graça, não nas correntes do legalismo. Pois a salvação é unicamente pela graça do Pai, através da fé em Cristo Jesus, o Filho, mediante a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. A batalha enfrentada pela igreja primitiva contra o judaísmo legalista não foi apenas um evento histórico isolado, mas um marco fundamental que definiu a natureza do cristianismo para todas as gerações futuras. O resultado daquela reunião em Jerusalém ecoa até hoje como um testemunho poderoso da suficiência da graça de Cristo. Aqui tiramos algumas lições permanentes. Primeiro, a universalidade do Evangelho. A graça de Cristo transcende barreiras culturais. O Evangelho é igualmente eficaz para judeus e gentios. A salvação é pela fé, não por obras da lei. Segundo, uma grande distinção entre preservação cultural e imposição religiosa, entre liberdade cristã e libertinagem, entre respeito às tradições e legalismo. Terceiro, a aplicação contemporânea. Devemos resistir a toda forma de legalismo, preservar a pureza do Evangelho da Graça, manter o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Irmãos, que possamos como Paulo defender corajosamente a verdade do Evangelho.
Não permitamos que práticas legalistas ou tradições humanas substituam a simplicidade e o poder da graça de Cristo. Como ele mesmo disse, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Assim como os apóstolos em Jerusalém reconheceram a verdade do Evangelho da Graça, que possamos hoje permanecer firmes nesta mesma verdade. Não precisamos de remendos novos em pano velho, mas da transformação perfeita que só Cristo pode realizar em nossas vidas através de sua graça. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixa o like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nós terminamos a aula deste vídeo, mas o assunto não para por aqui. Você pode conferir os livros que eu indico sobre o assunto na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Além disso, indico continuar assistindo o vídeo da próxima lição que vai aparecer aqui quando estiver disponível ou o vídeo de outra lição. E que Deus continue edificando a sua vida com a palavra dele.